um número muito grande de mortalidades. E desde então, todo o país começou a se preparar contra o terrorismo. Se você for para o aeroporto, você encontra máquinas, grande investigação, examinação. Então, agora, se você vê hoje a forma que as nações se prepararam, as forças de polícias especiais, o exército e tudo isso, o resultado é diferente. Aleluia! Naquela época, quando o terrorismo atacou, havia um grande número de mortalidade, as pessoas não estavam esperando, certo? Mas desde então todos têm se preparado. Máquinas para que você passa com raio-x e tudo mais. Então, se qualquer coisa viesse, o resultado seria diferente. Você vê o poder da preparação, aleluia? Então, da mesma forma, para a vinda do Messias, se pudermos preparar as nações, o resultado será diferente. Mais pessoas entrarão na glória. Aleluia! Por isso estamos aqui, povo abençoado, para que os números sejam diferentes. O número seja diferente. Especialmente pelo que vamos compartilhar hoje. Você sabe que a informação é poder, certo? Uma vez que você sabe que está vindo, então você rapidamente vai cuidar de si mesmo e ter certeza que você consiga alcançar. Então é por isso que estamos aqui, é por isso que o Senhor fala conosco e trazemos isso a vocês ao vivo, povo abençoado globalmente em seus quartos, suas salas, da Nova Zelândia, cidades da Austrália, para a Europa, Finlândia, Rússia, Moscou, até Canadá, através dos Estados Unidos, América Latina, Concepção, Chile, aleluia. E além, Nocturno, onde ainda é mais escuro na maior parte do tempo. E também as ilhas, Fiji, Papua New Guinea. Nós trazemos isso ao vivo para vocês com essa tremenda mensagem, porque o Senhor falou conosco sobre a gloriosa vinda de Jesus, do Messias. E naquela conversa Ele nos deu uma instrução para vocês, e é da disposição de amor do seu coração, porque Ele te amou e nos enviou com a instrução. E nós viemos com uma carta de convite. E nesta carta o Senhor está dizendo que Ele quer que vocês compartilhem na eternidade com vocês. Então são boas novas, aleluia, neste tempo. E é por isso que temos tanta alegria para vir a vocês. Então fomos muito claros em muitas coisas, em termos de propósito. Aleluia. Neste tempo, é por isso que nós vimos muito claramente muitas coisas em termos de propósito do arrebatamento da igreja. É por isso que começamos antes de tratarmos da... E eu sei que ou começamos com Apocalipse 3, 10 a 11, ou 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, que é muito chave, uma escritura fundação que realmente traz a cascada do arrebatamento. Estamos juntos? Mas para hoje, esta noite, eu quero tratar de um aspecto muito importante e remover do nosso caminho uma característica que também relata com você e o arrebatamento e a eternidade que nós vimos hoje. Estamos juntos? E aquele evento que eu quero tratar, primeiro de tudo eu quero dar uma vista panorâmica. Como eu disse na última vez, eu creio que beneficiamos muito daquela conversa, porque eu disse que às vezes, conforme você lê as Escrituras, você precisa se retirar dela. Eu não estou falando para se remover da palavra, mas eu estou dizendo que quando você está lendo uma seção particular da Escritura, você precisa dar a isto uma vista panorâmica, uma imagem global de todo esse livro, ter uma visão geral de todo o livro, de que o que o Senhor está fazendo. Mas não estou falando para você se remover da Escritura, então não interpretem mal. Por exemplo, se você estiver lendo a história do aleijado que está pela piscina de Siloé, em Jerusalém, próximo ao templo,
Às vezes você quer olhar para o que você quer saber o que Deus está dizendo neste capítulo. Aleluia! Isso que eu quis dizer. Então, desta forma, eu estou planejando hoje, conforme olhamos para a linha profética, eu sei que estamos dentro do arrebatamento da igreja, o que é muito poderoso, porque este é o dia onde o milagre, a maravilha vai acontecer, certo? E nós dissemos que é como se naquele dia você, às vezes você não está tão profundo na sua fé e tudo mais, você se pergunta, será que isso realmente é possível? Porque ele está essencialmente dizendo que naquele dia, homem, mulher, pessoas que nós conhecemos e sabemos o nome, literalmente vão voar para as nuvens, voar através do céu, aleluia, e encontrar o Senhor aqui em cima no céu. E parar no ar para encontrar com o Senhor. É como se fosse algo inacreditável, mas tome cuidado com a profecia, as profecias da Bíblia. Porque quando a Bíblia diz que Deus desceria e haveria um nascimento virgem, e Deus nasceria, quem creria nisso? Ninguém. Então, quando a Bíblia também diz que ele viria, e ele morreria e ressuscitaria, quem creria nisso? Mas aquelas profecias foram todas cumpridas. E eu disse que assim, quando a Bíblia promete que uma grande nação, Abraão foi prometido que ele seria uma grande nação. Foi tão astonissante naquela época, porque ele estava, além de gerar filhos, o próprio Abraão havia passado a idade. Quem creria nisso? Mas aconteceu. Por isso que ele está dizendo, cuidado com as profecias bíblicas. As profecias bíblicas precisam ser cumpridas. E também vimos claramente que quando a Bíblia promete que nós viríamos em cena, no livro de Malaquias, realmente foi algo muito surpreendente, mas finalmente nós aparecemos, comandamos o céu para se abrir, chamamos a nuvem de Deus, estamos levantando aleijados. De repente agora isso é verdade e em seus olhos. Cuidado com as profecias bíblicas. Quando o Messias diz que ele vai voltar, ele realmente vai voltar. Então é melhor você se preparar bem, certo? Você pode ver que fomos transfigurados, fomos glorificados, o Senhor trouxe tudo para que você entenda que a Bíblia, a profecia bíblica precisa ser cumprida. Aleluia! Você vê que estamos comandando aleijados para se levantar e andar daqui, à distância. Ai, nem o tempo suporta, meu Senhor. Aleluia! É por isso que, da mesma forma, não importa quão difícil isso parece ser, que um dia você voará com os corpos gloriosos acima do ar, acima das nuvens e encontrar o Senhor, isto será cumprido. É por isso que estamos aqui. Então, ontem, como eu disse, no mesmo contexto, você se coloca um pouco acima e olha para uma imagem maior. Eu só quero que olhemos para os eventos chaves, porque vocês sabem muito bem. Se você sabe a linha do templo que tivemos alguns dias atrás, é como se houvesse uma contagem regressiva em direção ao glorioso, eterno reino de Deus. Estamos juntos. Novamente, é como se o Senhor estivesse em uma contagem regressiva em direção à vinda do eterno e glorioso reino de Deus. Vocês se lembram da profecia de Daniel? Eu já vi aquela visão, onde aquela rocha veio e esmagou a estátua, derreteu ela. E ela se tornou não como cinza, mas pó. E então, como cinzas, é como uma montanha eterna foi formada que nunca será removida, aleluia. E este é o eterno reino de Deus que Ele está prometendo. Então eu disse claramente aqui, muito claramente,
que na linha profética do Senhor Ele está contando em direção ao glorioso e eterno reino de Deus. E agora eu quero pegar o arrebatamento e contextualizar para vocês e colocá-lo nessa jornada em que o Senhor está para trazer a eternidade a você, trazer o eterno reino de Deus. So I see we have two guests here that may need water. You see that somebody just pass it like this, just pass water like this. Yeah, just like this to them, 2 waters. Thank you, Benham, for sitting down. Very powerful. É muito poderoso. Então eu quero que olhemos para o eterno reino de Deus que está vindo, para que possamos ver onde é que o arrebatamento está posicionado para aqueles que vieram. Se vocês virem amanhã e todos os outros dias, vão ver que vamos entrar muito profundamente nisso. Mas há um dia que o Senhor prometeu para pegá-lo e levá-lo para a glória. Ele vai te transformar. Há muitas coisas que vai acontecer na sua vida porque Ele te prometeu dar corpos gloriosos. Em outras palavras, vocês precisam de certo tipo de corpos para sobreviver na gloriosa e pura e santa presença do Senhor Yahweh. É por isso que haverá muita transformação. Nós vimos a ressurreição e a transformação e a transladação dos vivos e assim por diante. Mas hoje queremos que tenhamos uma grande vista panorâmica. E olhando para os eventos, conforme eles são desenrolados em direção ao eterno reino de Deus, e eu quero sublinhar alguns eventos centrais dentro da linha do tempo para que eu possa ir mais profundo e abrir um pouco, porque eu tenho visão de cada uma delas, como a vinda de Jesus e coloque os seus pés no Monte das Oliveiras e um terremoto acontece. Então esta é a segunda vinda. Então vamos tocar um pouco nesses assuntos para que possa despertar você na importância do arrebatamento e possa se preparar, baseado naquilo que vou compartilhar. Estamos juntos? Aleluia. E com alegria eu digo isso, povo abençoado. Meu coração está cheio de alegria, porque eu sei que vocês vão vocês vão tirar proveito em seus países respectivos, constituições e igrejas, certo? Então, podemos olhar no reino de Deus que está vindo de cima, uma visão panorâmica, e então posicionar o arrebatamento dentro daquela linha do tempo, naquela cascada profética, porque estamos fazendo uma revisão do estado atual da vinda do Messias. Isso parece algo como se fosse um conselho do Senhor, certo? Então, o reino de Deus, eu estou lendo o livro de Daniel, povo abençoado, vem comigo lá. Daniel, capítulo 2, 42, eu só quero pronunciar aquele reino para vocês antes, e ele diz... Daniel 2, versículo 44 e 45. Você sabe de onde isso vem? É uma interpretação, é uma tradução do sonho que vocês veem em 34 e 35. Estamos juntos? Então isso é muito significante que vocês entendam que há um sonho, não tenho tempo para ler, mas há um sonho que o rei Nabucodonosor teve. E você conhece a história dos meninos hebreus, foram levados ao cativeiro, e quando chegam lá, eles dão a eles a dieta do rei, mas eles recusaram porque eles entenderam a sua santidade, a sua identidade, eles sabiam que isso corromperiam eles, e eles também entenderam que isso era mais do que comida, estava relacionado com muita coisa. Ainda estamos juntos? Sim, estava relacionado mais com o comprometimento espiritual, porque você sabe que as comidas eram sacrificadas aos ídolos. Então eles disseram, não vamos aceitar isso. A comida eram sacrificadas para os deuses ídolos, e então há uma comida, há uns requerimentos nutricionais em quais eles usaram, se apegaram. Há uma questão de adoração. Nós, mesmo que sejamos escravos, não vamos aceitar isso. Você começar a nos poluir, nos contaminar, nos converter para um outro Deus. Aleluia! É uma guerra espiritual que estava acontecendo lá. Mas você sabe que isso fala tanto também, porque o diabo
proveu muita coisa para esta geração, certo? Ele colocou muita coisa na mesa, então você precisa aprender a navegar a si mesmo. Ele fez um convite para você jantar com ele na mesa, e alguma das coisas que ele colocou na tábua, todas as coisas, não alguns, são todas más, malignas, perversas, pecaminosas. Então, esse é o tipo de salvação onde você avança de glória para glória, glória em glória, glória em glória, e você rejeita as coisas que não provêm do Senhor, certo? E você vê que a coragem deles. Então, todo aquele capítulo do livro ou todo o livro de Daniel fala sobre a salvação de Deus. E para fazer isso ficar ainda mais poderoso e lindo, é que esta própria escritura que estou lendo define a vitória de Deus, que no final Jesus sempre vencerá. E se você pegar isso, você pega isso, e conforme eu continuo, você retorna lá e você diz: eu me lembro que você disse, agora eu entendo melhor, que Jesus sempre vence. E o propósito de fazer isso é porque vocês possam... A razão pela qual estou olhando no tempo do fim é porque eu quero olhar para o fim. Como é que tudo termina? Essa controvérsia entre a injustiça e a justiça, entre o diabo e o Senhor. Você é envolvido nesta batalha, você é recrutado ali, certo? Uma inscrição militar. Eles chamam isso de inscrição militar porque nós temos um general do exército aqui. Então, o momento em que você se torna cristão, você é recrutado para um lado daquela guerra. Há uma guerra entre o inimigo e o Senhor. Você não é neutro, você não pode ficar neutro. Não, você não pode ficar neutro. O momento que você se torna um cristão, você sempre toma um lugar naquela guerra. Você se junta a um lugar daquela guerra. E é melhor você se preparar para a batalha, certo? Porque você já escolheu o seu lado. Então nós realmente queremos saber. Eu sei que vamos olhar para o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias, como se preparar tudo isso dentro do contexto do aqui e agora, certo? Mas será que podemos explorar um pouco mais para ver como isso termina? Porque uma vez que sabemos como termina, nós podemos ficar mais, nos fortalecer ainda mais. E aí nós podemos dizer: nós estávamos certo? Da forma que viemos a vocês também em 2004, e em 2004 vocês não sabiam de nada naquela época. Vocês não sabiam que éramos dois, não sabiam muito, os aleijados não andavam e vocês não sabiam. Estavam se perguntando: o que é isso? Ele está repreendendo o pecado e tudo mais. Mas se alguém estivesse passado para vocês, como se fosse um filme que os aleijados andariam, as estrelas neutras, a glória do Senhor, transfiguração, você teria feito a sua escolha lá mesmo. É isso que eu quero fazer. Estou tentando fazer agora. É muito poderoso. Então, o que eu estou dizendo, o propósito de olhar para o eterno reino de Deus é que vai nos fornecer, nos alimentar com informação muito crítica, que vai nos fazer ter um agarrar mais forte, porque se sabemos como termina, então, nós estávamos certos. Então, e você não perde a sua posição, você não é movido. Essa contradição, este conflito que está acontecendo, como é que isso termina? Aleluia, esses são os grandes assuntos, as grandes questões. Então, passo a passo do livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, 45, ele diz: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da rocha, que não foi cortada por nenhuma mão humana, mas ela desceu, caiu, esmagou, acabou com todos aqueles materiais reunidos lá. É o que vai acontecer no futuro. Ainda estamos juntos. No futuro, nos últimos dias. O sonho é verdadeiro e a tradução é confiável. Então é um lugar tão poderoso para se começar esta jornada. A primeira parte dela hoje, olhar para o arrebatamento da igreja.
Onde é que ele se posiciona? Onde é que ele é posicionado? Então vamos olhar para o eterno reino de Deus, porque vimos que o papel do arrebatamento é trazer aquele reino, certo? Porque quando o arrebatamento acontece assim, será como um dispositivo. Somente 7 anos. 5 mais 2, 7 anos. Quando o arrebatamento acontece, será como um dispositivo. Então, a 70ª semana de Daniel acontece. Mas olha para isso agora. Somente 70 anos e o reino de Deus chegou. Isto é sério? Então é melhor olharmos para essas coisas mais cuidadosamente. Somente 7 anos. Então, o arrebatamento realmente é aquele dispositivo mestre que ativa a cascada. Então, e ele está dizendo que o reino de Deus, baseado no que acabei de ler, o livro de Daniel, capítulo 2, 44, 45, certo? O que ele está dizendo aqui, essencialmente, é que, número 1, todos esses reinos que você vê na terra agora precisam ser eliminados. Isto é poderoso. Então podemos fazer decisões que todos esses reinos que você vê aqui precisam. Vocês ouviram a palavra precisam? Precisam um dia chegar ao fim. Nenhum deles sobreviverá. Somente o glorioso eterno reino de Deus permanecerá para sempre. Então agora, até mesmo em termos de investir tempo, esforço, nós sabemos onde investir. Aleluia! Que enquanto você está nessa terra, você sabe agora onde investir sua vida. Aleluia! É por isso que estamos lendo nisso em contexto do arrebatamento, mas uma imagem maior, para que você pode agora decidir se posicionar firmemente e não se deixe ser movido. Permaneça firme. Aleluia, muito poderoso, um momento muito poderoso. Então este é o reino de qual ele está falando, queira seja o reino americano, Rússia, ou o reino do Brasil, Coreia do Sul, China, o reino da Ásia, Índia, seja lá o que for, todos eles precisam desabar, e o reino do nosso Deus será estabelecido, e ele diz, para sempre e sempre, nunca mais ser destruído. Então, este é tal tremenda esperança, porque agora, pelas lentes de ver isso, para ver o fim, nós podemos agora decidir, uau, eu estou grato que estou no lugar certo e fiz decisões corretas. Então você direcione, conduza o seu povo e diga a eles para investir no reino de Deus. Mateus 6, 9, o Senhor ensinando como orar, ele menciona muitas palavras poderosas lá. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13, ele diz, do versículo 9, ele diz, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Poderoso, poderoso, que até mesmo em oração, quando Jesus estava ensinando a orar, a primeira coisa que ele disse a eles é pronunciar, pedir a Deus para trazer o seu reino. Versículo 10 ele diz, venha o teu reino. O reino vindouro de Deus é a razão pela qual vivemos. Sem aquele reino vindouro, não há propósito em vida. Ele está nos dizendo aqui que há um reino vindo, e aquele reino é nosso quando nascemos de novo, porque Deus fez um convite público que deveríamos vir e se juntar a Ele naquele reino eterno. E é um reino vitorioso, porque Ele destrói todos os outros reinos e aquele reino dele permanece para sempre. Então, que reino lindo para ser parte! Onde agora você tem certeza de que quando eu fizer parte desse reino, nunca serei envergonhado, nunca falharei, eu sucederei, eu irei vencer, vitorioso, triunfante, e minha vida vai avançar bem. Aleluia! Então, até mesmo em oração, Ele nos ensinou para buscar aquele reino, clamar por aquele reino. Aleluia! E em 1 Coríntios 15, leiam comigo lá. 1 Coríntios 15, 24, 25. Aleluia! Muito poderoso. Eu sei que estamos ao vivo, na rádio aqui. Are you going to invite the few guests from abroad for dinner tonight?
the few that have remained, so we can treat them, right? Just to appreciate them for remaining, really. Yes, thank you, thank you. What a great honor that they remained. Okay, the book of, we were crying that some remained. So, 1 Corinthians chapter 15. Então, 1 Coríntios We 15, are together with you. estamos juntos com vocês, todos, alguém comigo? Let me see what it says, right? Versículo 24, 25, Let's see what vamos it ver o que says, ele right? diz. Vamos ver o que ele diz 1 juntos. Corinthians 15, 1 Coríntios 15, 24, 25, ele diz: the end will come. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Então ele precisa reinar até que ele colocou todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo para ser destruído é a morte. I hope you had the S there, right? Hallelujah. Aleluia! Finish. Ele vai acabar, eliminar os inimigos de Deus. Então ali, ele nos dá um glimpse da linha profética. Se você focar em mim, eu vou explicar. Nessa escritura, ele acabou de dizer que o Messias viria e ele estabeleceria um reino, certo? O glorioso trono do Messias estaria aqui. Você pode imaginar, naquele dia celebraremos o Messias entronizado. E eu vou dar a vocês a cascada. Vou dar a cascada, não se preocupem, pois eu darei os detalhes da cascada de como isso vai acontecer. Por isso que estamos aqui esta noite, para que possamos contextualizar o arrebatamento e colocá-lo na linha profética eterna de Deus, linha do tempo eterna de Deus. Estamos aqui para entregar isso, certo? Depois retornaremos e vamos expandir e dar a instrução relevante que está lá para que você receber e levar para a sua igreja, para que você use você mesmo, certo? Ele diz: lindas palavras aqui. Ele está dizendo que Jesus está vindo para estabelecer o seu reino. Nós sabemos muito bem que após o arrebatamento, definitivamente, você tem os 7 anos que vamos tratar, que vai informar as suas escolhas baseadas no que vamos dizer sobre os 7 anos. Se você ver que é muito terrível, você vai ter que se preparar muito bom para o arrebatamento da igreja, certo? É por isso que eu estou aqui. Mas ele diz muito claramente que quando Jesus vem, ele estabelece o reino milenar, seu reino. Tudo bem, eu sei que ele menciona muito ali. Ele diz que ele vai esmagar os inimigos de Deus. Ele vai... Eu sei que você está dizendo, aquele tempo vai ser quando ele vier em Jerusalém. Eu estarei segurando uma espada, porque se eu pudesse cortar os pescoços dos inimigos enquanto Jesus está cortando outros ali, ok. Mas tome cuidado, porque ele vem com muito poder. Você pode não ser envolvido naquela guerra. Eu só estou dizendo isso. Mas tudo que eu estou dizendo aqui é o seguinte: uma vez que Jesus esmagar os inimigos de Deus, que é uma grande coisa que ele está mencionando lá, e vamos abrir hoje, aquilo que ele mencionou lá, o esmagar dos inimigos, vai envolver o esmagamento de todos aqueles que envolveram Cristo, vai envolver o esmagamento do anticristo e da besta, na verdade, e o falso profeta que ele é bilionário, ele vai enganar pessoas, e ele diz até mesmo Satanás. E ele diz, agora Jesus vai reinar por 1000 anos e entregar para Deus Pai Yahweh. É por isso que nós estamos olhando para como é que isto termina. Como é que isso flui até o fim, para que possamos ser espertos o suficiente para decidir bem nessa hora, certo? Então ele vai trazer o eterno e glorioso reino, ele vai entregar o eterno e glorioso reino ao Pai. E o céu ele chama de a casa do Pai, certo? Ainda lendo o livro de Daniel, capítulo 9, eu vou abrir um pouco, não se preocupe, porque agora é um pouco mais fácil. Porque ele diz, Daniel capítulo 9, estou lendo versículo 24 ao 27. Ok, este é o contexto e perspectiva ao redor de Daniel 9. Se focar em mim, eu vou fazer isso. Você se lembra muito bem que eles foram para o cativeiro, certo?
Eles estão lá. E eles estão... às vezes, se você olhar para a forma que Deus fala com eles, porque eles estavam chorando, lamentando. Oh, não, Senhor, nós queremos voltar. Eu creio que foi quase no meio de tudo, certo? E no livro de Isaías, ele apresenta muito claramente nisso. Eles estavam lamentando, Senhor, nós queremos que o Senhor nos ajude. Estamos aqui fora em escravidão. Nós realmente queremos que nos ajude. O Senhor precisa realmente nos ajudar agora. Eles realmente estavam chorando a Ele, certo? E eu quero dizer, é como se o Senhor estivesse dizendo a eles, como se... Você quer me dizer que... Aleluia, você quer dizer que... Você quer me dizer que você pode consultar? Como pareceria que ele estivesse dizendo isso a eles? Porque eles estavam aqui e precisavam adorar e consultar Yahweh, eles estavam ocupados. Eles estavam consultando feiticeiras, ocultistas, até mesmo fazendo sacrifícios de crianças. Mas de qualquer forma, a resposta que o Senhor dá de volta a eles, Ele diz: não, vocês ficam aí e se estabeleçam e oram para esta nação, seus mestres, porque eles vão prosperar. E ele diz, comece a plantar árvores. Então essa pessoa só pode estar dizendo para você, você está aí para ficar. Ai, árvores de frutas. E você deve orar para o seu mestre para que, se ele prosperar, até mesmo prosperará. Então você pode dizer que com tudo isso no fundo, e Daniel está ocupado lendo os manuscritos de Jeremias, certo? E lá Jeremias viu claramente que levaria 70 anos. E então ele leu, Daniel leu. Se você lê as escrituras de Daniel 9, que lemos na última vez em King James, antes de partirmos, aqueles que estavam aqui, na última noite, nós lemos toda a cascada completa, onde Daniel está chorando, dizendo, Senhor, não viemos a Ti porque merecemos, não porque somos justos, não viemos a Ti porque merecemos qualquer bondade, misericórdia, mas porque somos o Seu povo, e pedimos por misericórdia para que você possa libertar o Seu povo para construir a montanha do Senhor. Então é surpreendente que Daniel está tremendo, porque ele está notando que os 70 anos estavam chegando ao fim. Ele está pedindo para que o Senhor liberte o seu povo para que eles vá construir a montanha de Deus, o templo. Então esse é o contexto de Daniel, capítulo 9, 24, 27, porque Daniel estava chorando ao Senhor, nos dê uma resposta. Quando irá libertar o seu povo? Nós vimos que o tempo da punição acabou, chegou ao fim. Então o Senhor precisa nos libertar. Então ele estava falando com Deus. Ele estava tremendo porque ele não sabia a resposta que ele receberia. Então mesmo o arcanjo, eu particularmente chamo ele de arcanjo, porque você sabe que Miguel é o arcanjo, mas se você ler outras escrituras, ele o chama de um dos príncipes, e outras palavras a outros arcanjos que não foram ainda revelados, certo? Mas eu sei que eu falei com os dois. O Senhor enviou Miguel para mim e também enviou Miguel. Mas Gabriel tem mais missões. Ele teve mais missões enviadas pelo Senhor para mim. Então, lembre-se que quando ele veio, colocou suas asas para baixo assim, ele dobrou elas são bem afiadas assim, afiou elas para baixo, então ele removeu as suas mãos e a glória estava aqui em cima, e eu estava deitado, dormindo. Uma vez que eu tive contato com ele então falou. Lembra-se as duas... Então, eu queria tradução daquela visão das duas bestas entrando no templo. Então ele disse, vindo para destruir a casa. Então, isso realmente é a mesma coisa que o Senhor, onde... Se você quer... As profecias centrais vão estar ancoradas aqui em Daniel capítulo 9. Entendendo isso, uma vez que você entende isso, então você tem aberto, você abriu
toda profecia do fim dos tempos para te ajudar, para te preparar, como você vive aqui, como você se prepara, certo? Então lembram-se que ele está dizendo muito claramente que quando Daniel estava orando e pedindo respostas, se eles deveriam ser libertados, porque os 70 anos, de acordo com Jeremias, haviam chegado. Então agora o Senhor responde usando o mesmo Gabriel. E então é isso que ele diz. Isso agora é o céu dando profecia. Deus e Yahweh dando profecia, enviando o seu anjo para dar a profecia. Esta é a profecia do próprio Senhor. O Senhor vai dar a linha do tempo profética. Lembra-se que estamos olhando na linha do tempo profética em direção ao reino de Deus, certo? Okay, then we forgive Kimani now. Hallelujah. We bless him instead. Hallelujah. Aleluia. Vocês conseguem ver muito bem nas suas telas. Então, esta é uma escritura muito linda e fundacional, um requerimento fundacional se você quer entender a linha profética dos últimos tempos. Então, ele diz o seguinte, ele pergunta, quando que vai terminar? Este tempo terminará. Você vai punir o seu povo para sempre? Então ele diz, versículo 24, Daniel 9, você pode até mesmo começar do 23. Ele diz, assim que você começou a orar, agora é o anjo dizendo a ele, vamos começar do versículo 20, podemos abrir. Ele diz, assim, você diz que sempre que Deus fala com ele, ele chama, meu people, seu people, ele está sendo referido para Israel. Ainda estamos juntos. E mesmo lá o Senhor está falando com eles. A melhor forma de ir diante do Senhor é em arrependimento, confessando os seus pecados. Arrependimento, certo? Porque até mesmo antes de você falar, Ele sabe o que está no seu coração, ou o que te trouxe aqui. Muito poderoso, povo abençoado. Estou grato que essa porta foi aberta para que possamos abrir a Escritura. Eu quero fazer isso todo dia. Vocês estão prontos para fazer isso? Eu quero fazer todos os dias, porque eu creio que é beneficiar. Mas ele está dizendo o seguinte aqui. Ele está dizendo, enquanto eu estava orando, falando e orando, confessando o meu pecado, versículo 20, e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Então ele está orando para Jerusalém. E você tem que distinguir, ser muito cuidadoso da forma que a profecia é, porque você terá que distinguir em termos de linha do tempo, onde Esdras também recebeu algumas instruções para construir o templo, entende? No entanto, aqui deste lado ele está falando sobre um monte, cidade. Então por isso que esta é uma profecia muito acurada, com dias exatos. Então se você quer entender, você precisa saber de onde começou. Então se ele está falando de construir a cidade, você precisa saber de onde essa instrução está vindo. Ainda estamos juntos, para que vocês não confundem os dois. Aleluia. Então deixe-me ler e então explicarei para você. Ele diz aqui, o meu Deus em favor do seu santo monte. Sim, enquanto eu estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão interior, veio voando rapidamente para onde eu estava na hora da oferta da tarde. Ele vem rapidamente, ele é um mensageiro urgente, ele é o correio, o anjo correio do Senhor. E ele diz, ele me instruiu e disse, Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Em outras palavras, Daniel, eu vejo que você tem pouco entendimento sobre essas questões. 23, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você porque você é muito amado.
Então eu já vi aquela jornada. Isto é sério, porque ele está pregando isso, conectando isso com um dia particular, onde Neemias se sentou diante do rei, e ele veio diante do rei com um rosto triste. Então você até teme receber alguma coisa que essa pessoa está trazendo a você com um rosto triste. Então ele perguntou. Então ele disse que o que passou, né? Perguntou a Neemias. Então Neemias pôde dizer que foi dado um decreto então para Neemias, porque ele viu que a cidade estava em ruínas. Ele disse 7 e 7, ele diz, será construída em tempos de angústia. Após 70 setes, o ungido será colocado à morte. Então após os 62 setes viria, você verá que então o Senhor, ele pausa aquele tempo. 72 setes chegarão. E então ele vai... Ali coisas aconteceriam, ele está dizendo. Porque ele diz, o Messias será posto à morte. Por isso que a igreja é um mistério. A igreja e o arrebatamento da igreja são um mistério, porque lá dentro ele está desenrolando a cascada da igreja que não estava no cenário. E veremos muito claramente aqui que Deus nunca abençoa 2 programas, o Senhor Yahweh. Ele nunca abençoa 2 programas ao mesmo tempo. Nunca jamais, ele não faz isso. Quando ele está abençoando Israel, então naquele tempo ele está cumprindo o programa de Israel. Mas então ele passa para a igreja, porque Israel não recebeu o Messias. Ele passou e se encontrou com a mulher cananita, e ela o chama de Senhor, filho de Davi. Claramente, verdadeiramente identifica ele como mulher. Mas naquela época ele diz, não. Eu só fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Mas ela continua clamando, então ele muda a operação. É uma coisa terrível. O que você verá hoje é poderoso, porque é uma coisa terrível rejeitar o Messias. Se há algo que virá hoje à tona de vocês é que é uma coisa muito terrível, horrenda, rejeitar o Messias. E vocês que são talvez poucos de vocês vão conseguir. Aleluia, mas ele fala coisas muito grandes aqui. Ele está dizendo agora que lá dentro agora, após 69 setes, o relógio é parado. Porque ele diz que após 69 setes, o Messias, o governante, verso 26, Daniel 9, 26, ele diz, depois das 62 semanas, mas você precisa adicionar 7 para fazê-la 69. Porque ele diz depois das 62 semanas, então no total é 69 semanas. Então o Messias ungido será morto e não terá mais nada. Ele não terá o que é verdade, porque ele não está tomando o reino naquela época, naquele tempo. E esta é a fonte principal de controvérsia, porque eles pensaram que, eles até perguntaram para ele, Senhor, você vai estabelecer o reino de Israel agora? Ele disse, de forma nenhuma. Então eles pensaram que ele veio para estabelecer o reino. Mas nós sabemos que o reino milenar vem mais tarde, certo?
Então, esta é a cruz, e ele diz que não terá nada, porque agora ele vai para o Pai. Mas olha para isso agora. Ele ainda está sentado no trono, reinando um reino espiritual. Ele é o nosso rei, certo? Aleluia. Mas é um reino espiritual, mas ele ainda não tem nada, porque ele viria mais tarde para pegar o reino. Nós estamos correndo porque temos tanto aqui para trazer, e ele diz claramente: será morto e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então agora ele introduz um outro principado, uma outra pessoa, um outro caráter. O povo do governante que virá. Agora nós sabemos muito bem que isto se refere ao anticristo, certo? Então vamos abrir tudo isso para vocês pouco a pouco, mas ele diz que ele viria. O seu povo destruiria o santuário. Mas isso foi falado, isso falou tanto já. Lembra-se que quando Gabriel vem falar comigo enviado pelo Senhor, e ele diz: vindo para destruir a casa. Em outras palavras, abominação que causa desolação. Quando eu vi as duas bestas entrando no templo em Jerusalém durante a tribulação. Então, ele está falando sobre eventos dos últimos tempos. Ele menciona, ele diz: quando você ver a abominação da desolação, isso é como se... Isto é sério. Isto será muito sério, até mesmo o próprio Jesus se referindo àquele tempo. Em outras palavras, é uma instrução muito séria para você como igreja. O Senhor está dizendo: não ouse. Até mesmo o próprio Jesus vinha adiante e diz: será o tempo pior de toda a terra desde a criação. Você realmente quer evitar aquele tempo, certo? O próprio Senhor, ele diz que esse será o pior tempo na terra desde a criação. Os holocaustos, a Al-Qaeda, todo o terror, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esqueçam disso. Ele está dizendo que será pior e que nunca mais haverá uma outra como esta. Ai, você realmente não quer estar lá, certo? Isso é muito sério. Então, por isso que estamos tendo essa conversa. Então, ele diz muito claramente aqui que o povo do governante virá, destruirá a cidade, o santuário, e hoje você vai ver isso. Eu vou caminhar com você através daquilo e verão quando a Jerusalém será cercada e atacada e cairá, infelizmente. Ela vai cair. E então, como que o Messias entra? A boa notícia é que sempre termina em vitória. Então ele diz aqui, ele diz que o seu fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Versículo 27, ele diz: ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e em uma ala do templo será colocada abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe será decretado. Isso é muito poderoso. Ele disse tanto ali, certo? Então, de repente, no versículo 27, é como se ele tivesse apertado o botão novamente e o relógio está ticando novamente, porque ele está pegando a última semana. Nós alcançamos 69 semanas e então agora ele está conduzindo a próxima semana. Então, significa que algo aconteceu. O Messias veio, morreu e ressuscitou, certo? A igreja foi agora admitida na nova aliança, certo? Ali. Então, conforme você segue, há muitas coisas que acontecem ali. Ele diz que agora este governante que vem para destruir, e este governante terá uma aliança com muito a Israel. Muitos vão prosperar naquele tempo, a população. Então, quando ele tem esta aliança para o último 7, a última semana de Daniel, no meio disso tudo, há uma aliança de paz. Então, isso é muito sério que você vê nos seus noticiários agora mesmo.
is pointing towards está apontando the fact para that there will o fato be a de need que for a peace treaty. haverá uma necessidade de um tratado de paz. Mais do que isso, na realidade, Israel está realmente no centro dos noticiários, certo? Isso te diz que o Senhor pode simplesmente começar a focar na salvação de Israel, certo? Então isso é muito poderoso porque ele está dizendo muitas coisas. Vamos simplesmente resumir para vocês. No último, versículo 27, você ouve ele dizendo que uma aliança. Em outras palavras, a tribulação pode não acontecer assim que o arrebatamento acontece. Porque você pode ver claramente que ele vem ali, a cruz foi estabelecida, ele morreu e ressuscitou, a igreja foi admitida, mas desde que o relógio foi parado até agora, pausado até agora, tem sido mais de 2000 anos, certo? Ele ainda não recomeçou o relógio para a última semana de Daniel. Então, ali, muitas coisas acontecem, então haverá o arrebatamento da igreja, porque quando ele está apertando o botão e correndo a 70ª semana, já a tribulação, porque sabemos que a tribulação só acontece quando uma caneta toca o papel, ou seja, uma aliança é feita. Em outras palavras, ele precisa se erguer e tomar o governo, tomar a liderança das nações. Eu vou abrir um pouco mais a vocês hoje. E então, quando ele se pronuncia a ser a autoridade por conta da situação da terra, as pessoas querem um governante. Então, naquela época, ele toma... Deixe-me dizer, eu posso dizer que eu creio, pelo que ele disse aqui, sacrifício no meio do último 7. Então ele vai estabelecer a abominação da desolação. Em outras palavras, ele vai acabar com o sacrifício. Em outras palavras, haverá um templo. Israel, no momento, não tem um templo. Para rejeitar o Messias é muito ruim. É muito ruim rejeitar o rei. É terrível rejeitar o rei. Agora mesmo. Então o Senhor disse que vão dizer a eles que o Messias já ressuscitou. Isto é sério. Há um templo construído. E eu creio fortemente que a forma que ele vai convencê-los a este tratado de paz, é entre Israel e o mundo árabe. Você pode ver, até mesmo pelos seus noticiários. Isso te diz que está muito próximo. Porque eles têm um templo agora, você pode dizer que haverá um tratado. Se você fizer isso, vamos permitir que você faça, haverá uma troca. Se você fazer isso, eu vou permitir vocês construir um templo onde... Ele diz que os olhos do pessoal vão se derreter. Ele vai fazer... Ninguém pode lutar contra o Messias, você sabe disso. Ele tem poder suficiente. Então você ouve pessoas dizendo: atinge ele. As pessoas do Velho Testamento, as pessoas da ira. Aleluia, mas você pode dizer claramente que haverá um templo. E a forma que ele pode operar, você pode dizer que eles dirão: agora vocês podem ir e construir o templo, e haverá uma troca, e eles vão assinar, vai haver uma assinatura. Você pode ver essa violência que está acontecendo, muito sério. É uma contagem regressiva, tudo isso a partir da minha profecia. Então, precisamos tomar muito cuidado, povo abençoado. Versículo 27, ele traz muito claramente, ele diz...
Ele diz no versículo 27, ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana, que é a última semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então Israel terá o seu próprio templo. Ele diz, em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Então, isso realmente é muito poderoso. Então o Senhor está simplesmente dizendo, estamos olhando para o reino, certo? Não percam a direção, estamos olhando para o glorioso reino de Deus, a contagem regressiva em contexto, onde o arrebatamento está localizado, a imagem maior, a vista maior, visão maior disso. Graças ao Senhor que estamos aqui, estávamos certos. Graças ao Senhor que cabe desta forma, porque é uma batalha entre a iniquidade e a justiça, entre o mal e a santidade, entre o próprio Senhor e o inimigo. Então eu disse que vai valer tanto olhar para como esta coisa termina, para que possamos nos permanecer, nos fortalecer. Porque como vemos em Daniel 2, 24, 25, finalmente o Senhor vence, Jesus vence. Então você quer simplesmente estar com o time vencedor, certo? É por isso que estamos fazendo isso. Para tratarmos do arrebatamento e com profundamente. Vamos ler o livro de Romanos 11, 25, onde ele costumava estabelecer uma outra cronologia da linha do tempo. Romanos 11, 25, povo abençoado, sei que precisamos nos mover rapidamente, mais rapidamente. Romanos 11, 25. Se não se importarem, ele diz o seguinte: irmãos, não quero que sejam ignorantes deste mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Então, versículo 26, ele diz: assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os pecados deles. Isto é muito poderoso. Se você olhar para a distinção do versículo 25 e 26, 25, ele diz que agora mesmo haverá um fim para a era da igreja. Isto onde estamos agora é chamado de era da igreja. E ele diz que finalmente chegará ao fim, porque o número completo dos gentios será alcançado. Os gentios continuarão entrando, mas há um número estabelecido para o Senhor. E quando aquela última pessoa receber o Senhor, o arrebatamento acontece. A igreja é removida e agora você entra na agenda de Israel. Lembra-se que ele não abençoa dois programas ao mesmo tempo. Então, quando a igreja é tomada, ele diz, e todo Israel será salvo. Cuidado com aquela palavra todo, porque ele está se referindo a um terço, como vemos em Zacarias, capítulos 13, versículo 7 ao 13. Então, podemos olhar para os passos em direção àquele reino eterno? Podemos ler mais uma escritura juntos, rapidamente, sobre o eterno reino? Estamos juntos? Ainda mando... Aleluia, amando muito. Mateus 21 agora, aquele reino eterno que estamos falando a respeito, certo? E agora darei alguns passos onde isso vai acontecer e o arrebatamento acontece. Mateus 21, 22 e 23. Uma vez que vocês estiverem lá, nós lemos. Ele diz, Jesus respondeu, em verdade lhes... Nunca leiam nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal. E o Senhor fez isso e foi maravilhoso, é maravilhoso em nossos olhos. Ele diz, portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tomado de vocês e darado a um povo que produz fruto. Isto é sério, isso foi Mateus 21, 42 ao 43. Muito, muito sério, extremamente sério. Ele está falando a eles,
Ele está falando sobre o reino. E ele diz que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal, o angular. E ele está dizendo a eles muito claramente que é terrível rejeitar o Senhor. É terrível. E no versículo 43 ele diz: portanto eu digo que o reino de Deus será retirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Então, realmente, ele está falando sobre Mateus capítulo 8, versículo 10 ao 12, onde ele diz que muitos virão do oeste, outros do oeste, e vão passar aqui e se sentar com os patriarcas, Abraão, Isaac, e ter um jantar no reino de Deus. Aqueles que são intitulados para entrarem serão deixados para fora, nas trevas, onde haverá lamento, pranto e ranger de dentes. Estas são questões muito sérias quando você rejeita a hora da visitação. Então vamos passo a passo para toda a cronologia onde o arrebatamento acontece. Então, Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, ele prometeu que preparadores daquele caminho apareceriam. Ahá! Será que começamos a caminhar em direção à realidade? Estamos na nossa estrada para o reino, certo? Em Apocalipse 2 e 3, nós temos a era da igreja. E vimos claramente a chave. Daniel capítulo 9, 24 e 25. E após a 69ª semana, ele pausa o relógio e lá ele fez tanto. O Messias veio, morreu, ressuscitou, libertou a igreja. Então a era da igreja reina até que a 70ª semana comece. Então o arrebatamento aconteceu. Então, a era da igreja, Apocalipse 2 e 3, e você verá o papel do Messias nessas coisas. Você verá a centralidade de Jesus na plenitude daquilo que vamos falar. Eu estava chorando ao Senhor para que você permanecesse aqui, minha preciosa filha de São Paulo, para que você captasse isso e levar para lá. Nós estamos muito felizes de ter todos vocês conosco. Nós vamos preparar o jantar para hospedar vocês que ficaram. Será que eu estou atravessando alguns protocolos? Aleluia! Está tudo pronto. Isso é família, certo? Muito sério. Ele diz que a chave para a profecia do fim é Daniel capítulo 9, versículo 24 até o 27. E lá dentro você vê que ele menciona o Antigo Testamento, as 69ª semanas, e ele diz que a igreja não é mencionada. Não é de se admirar que a igreja se torna um mistério. E no processo ele diz, uau, Deus nunca mistura dois programas. Quando ele está tratando com um programa de Israel, ele está tratando com Israel. Quando ele está tratando o programa da igreja, ele está tratando com a igreja, lidando com a igreja. E os 1000 anos... Ele foi preparar um lugar para vocês. A terra foi preparada em 6 dias. Quanto mais a magnificência do lugar que ele tem preparado lá no céu por todo este tempo, sem reserva. E agora você vê que o Messias está envolvido em preparar o lugar para vocês. E também vocês precisam estar preparando a terra para aquele evento. Aleluia. Então, quando você olha para os passos envolvidos em direção ao reino de Deus, em outras palavras, os preparadores do caminho precisam aparecer. A iminência da sua vinda é padrão e é dada. Uma lei imutável. A iminência que ele precisa vir em uma hora em onde você não espera, uma hora que todos menos esperam. Eu não quero dizer coisas. Aleluia. Porque será um momento onde as pessoas estarão de um lado e ele virá do outro.
Será que seria no momento em que da Copa do Mundo? Ou seja, será uma hora em que a Terra menos espera. O que será que vai acontecer na Terra? Para toda a Terra está desligada. Eu não quero dizer coisas, certo? Então ele diz aqui que aquela iminência, onde ele vem em um momento em que você não conhece, é um padrão que é inegociável. No entanto, a temporada você pode dizer, há certos eventos que você pode dizer. Ele diz, os preparadores estarão na cena. Ele chama a Deus, não importa quão moderna a geração, eles chamam a chuva, eles levantam aleijados, eles anunciam justiça, eles dizem, o reino do Messias está vindo, preparem-se. Então, a temporada vocês podem dizer. Então, ele diz que eu quero abençoar Randy e minha equipe pelo trabalho precioso que estão fazendo pelo Senhor, muito poderoso. Meus próprios filhos, o Senhor estava falando deles no sonho e eu abençoei eles. O Senhor trouxe eles para que eu pudesse abençoá-los no sonho, dentro do sonho. Muito poderoso. Ele diz, abençoado aqueles do qual o Senhor fala a respeito. Principalmente quando ele te repreende. Mas é ruim quando o Senhor não está falando, certo? Quem é que deseja silêncio? Você quer aquele terrível silêncio? De forma nenhuma. É melhor que você seja repreendido. Então você sabe, então Deus está preocupado, Ele se importa comigo, certo? Aleluia. Então ele diz o seguinte, os preparadores do caminho, então ele diz, a era da igreja. A era da igreja vai estar ativa, e então ele diz, Jesus também fala sobre os preparadores do caminho. Mateus 17:11, ele fala sobre os preparadores do caminho que apareceriam, e então ainda estamos juntos? Agora eu estou correndo a contagem regressiva em direção do reino de Deus. Então, nós vemos a centralidade do arrebatamento. Ele está dizendo o seguinte, que a era da igreja estará ativa. Apocalipse 2 e 3. Qual vimos em Daniel 9, 24, 27, certo? Após 69 semanas, então ele pausa e aí temos a era da igreja. Então, após a era da igreja, ele continua a 70ª semana. Então, muita coisa aconteceu. O Messias veio, morreu, ressuscitou, e ele não pega o reino naquele tempo, mas a igreja é diminuída no reino de Deus. Mas é necessário que o arrebatamento aconteça para que possamos entrar naquela 70ª semana, certo? Então, a era da igreja, entre Pentecoste e o arrebatamento, é a era da igreja, certo? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18 é próximo. Olhe para isso. A era da igreja, preparadores do caminho, a era da igreja que teve um começo precisa ter um fim. E ele diz o arrebatamento é uma daquelas marcas na jornada em direção ao reino do glorioso reino de Deus. Isto é sério, certo? Muito sério. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, vamos cobrir. Ele diz, Daniel capítulo 9, 27, os 7 anos de tribulação. Vocês estão cuidadosamente me seguindo. Não se preocupem, eu vou abrir. Por isso que eu estou aqui hoje. Estou dizendo que estamos tratando de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, uma escritura fundamental de como vai acontecer naquele dia sobre o arrebatamento. Nós vamos lidar disso de uma forma muito grande, fundação da fé e assim por diante.
o valor da alma, qual é a condição da alma, a redenção do corpo e tudo mais. Então vamos nos mover até a eternidade com Cristo, aquele encorajar uns aos outros. No entanto, ele diz claramente, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, 11, nós temos 1 Coríntios 15, 50 ao 58 e assim por diante, muitas escrituras do arrebatamento, mas ele está simplesmente dizendo o seguinte, que há certos eventos que faz uma contagem regressiva em direção ao reino. E ele diz que os preparadores do caminho vão chegar e que a era da igreja que começou precisa chegar ao fim. E então, o arrebatamento da igreja é uma daquelas marcas na linha do tempo em direção ao reino de Deus. Então, o arrebatamento é muito poderoso nesta entrega do reino. Está ali na linha do tempo. Estamos juntos? Então, próximo ele diz a tribulação. Daniel capítulo 9, 27. Você vê um dos eventos principais. A 70ª semana de Daniel. Uma das marcas nesta jornada em direção ao reino de Deus. Ainda estamos juntos? Aleluia. Então aquela 70ª semana é dividida em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 6 ao 9, os primeiros 3 anos e meio, Apocalipse 15 ao 16, a segunda metade. Então a grande tribulação é aberta ainda mais, porque Jesus fala, quando vocês verem a abominação da desolação, certo? Então Mateus 21, será que alguém pode ler para mim, para que eu possa mover um pouco mais rápido? Mateus 24, versículo 21. Jesus menciona isso muito claramente. A 70ª semana de Daniel. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Será que estas são as palavras de Jesus? Estão em vermelho. Isto é sério! O Senhor vem adiante e pausa toda uma geração. Ele diz que a terra que ele criou, com o povo que ele criou, ele diz a eles, cuidado, eu criei a terra, eu criei a humanidade, eu sei tudo antes de acontecer, eu sei tudo o que aconteceu, nada passa a minha memória, nada escapou à minha atenção, mas eu quero te dizer algo, que há um tempo vindo. Há um tempo vindo. Este é o pior de todos, nunca visto antes. Um tempo terrível como nunca aconteceu e nunca acontecerá novamente. O próprio Senhor Jesus se põe de pé e diz isso. Será que você não deveria tomar cuidado com aquele tempo? Você precisa. Ele diz, evite aquele tempo. O próprio Jesus vem adiante e avisa, alerta a criação, que haverá um tempo de tribulação, como nunca aconteceu antes e não será repetida. Você quer tomar cuidado? Aquele dia virá. Você pode dizer que isto acontecerá, certo? É por isso que nós vimos o anjo também. Na verdade, é ele, o Senhor me revelou que é essencialmente Cristo, escondido, o encoberto. Creio que é Daniel, capítulo 10, onde o anjo se estendeu em cima das águas e ele levantou suas mãos e jurou por aquele que vive para todo sempre, que haverá tempos e tempos, que haverá 3 anos e meio que será insuportável. Jesus disse isso. Será que a igreja não deveria temer este tempo? Será que ela não deveria se preparar muito bem e sair daqui? Aleluia, muito sério. Então ele diz, Jeremias capítulo 30, versículo 7, agora ele estabelece quem é, qual o propósito daquele tempo. Daniel, Jeremias 30, 6 e 7, povo abençoado, peça. Pergunte-se, será que um homem dá nascimento a uma criança? Perguntem e vejam, pode um homem dar à luz? Mas por que eu vejo então todos os homens com as mãos no estômago?
tamanho do horror, dor, sofrimento, tribulação que vai acontecer. Ele está pedindo para você se perguntar: será que o homem que dará luz, será que é um homem que coloca a mão no seu estômago dizendo mas ele está dizendo que ele vai ver homens naquele estado, naquela continência, naquela posição, como se estivessem prestes a dar a luz, como se com a boca bem aberta e gemendo, em outras palavras, como estivessem sem esperança. Isto é sério. Será que você não deve temer aquele tempo, então? O tempo mais falado. Ele está dizendo: se pergunte, pode um homem dar à luz? Leia novamente. Perguntem e vejam, podem um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago. Ai, por que eu vejo todos os homens assim com dor? Ele está dizendo todos. Todo homem, jovem e velho, de idade, como uma mulher em trabalho de parto, porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia? Ai, é um tempo muito terrível, certo? Versículo 7. Como será terrível aquele dia? Sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Ah, isto é sério. Ele está dizendo que na contagem regressiva pela qual estamos vendo, a contagem regressiva em direção ao reino de Deus, certo? Nós agora vimos que a era da igreja precisa aparecer, certo? Número 2. Os precursores prometidos pela Bíblia precisam aparecer em cena, e então vimos que a era da igreja, se tem um começo, precisa ter um fim. Eu vou abrir um pouco mais de onde começou, certo? E onde termina. Vocês verão escrituras como o Gênesis capítulo 3, versículo 8, onde o Senhor diz: Adão, onde estão vocês? O Senhor estendendo o seu abraço misericordioso para seus filhos caídos. Então, Gênesis 15 e muitas outras escrituras, Gênesis 3, 21, o sangue, escrituras como Gênesis 21, versículo 13, o sacrifício de Isaac, a morte substituta. Você vê agora o carneiro que aparece. Então eu vou abrir a era da igreja ainda mais para vocês, onde ele diz que todo mundo vai ser abençoado pelo Messias que virá. Nós vimos a era da igreja, quando que isso foi cumprido. Então tem um começo e um fim. Então não durma. Tudo que tem um começo tem um fim. Então tome cuidado, está prestes a se acabar. Você olha para os seus noticiários, você ouve esses oráculos, está prestes a ser encerrado. Então agora, lá você ouve, povo abençoado, que a era da igreja, estamos contando os eventos principais, a era da igreja. Então os precursores, eu vi o rei vindo, o Senhor me mandou dizer que o Messias está vindo, e assim por diante. Então ele diz, após isso, que há agora o arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento, se você está contando essas 3 marcas principais, então você tem a 70ª semana de Daniel, e este é um evento muito grande. E o Senhor, ele realça a abominação que causa desolação. Então ele diz que aquele tempo será como nenhum outro, que é para Jacó. É para Israel, então não é o seu tempo. Então isso deveria te fazer trabalhar ainda mais forte. Mas, em termos de guardar a salvação que você tem, manter a santidade que você tem, para que você não esteja em uma forma de viver porosa. Então agora, após a 70ª semana de Daniel, Daniel 9, 27, é uma das marcos principais. Então temos a segunda vinda. Estamos contando, certo? Os eventos principais. Então você pode ler a segunda vinda, é uma delas. Livro de Apocalipse 19.
Depois eu vi o céu aberto e uma voz. Lembram-se que eu vi este cavalo branco? Ele é mega lá no céu. Lembram-se da visão de 1º de novembro de 2000 a segunda parte da visão. Agora eu estou dentro do céu e o cavalo vem e o Senhor me faz tocá-lo. As suas pernas frontais está aqui em cima. Ele é um cavalo muito alto, grande. E eu toquei nele fisicamente. E foi tudo deliberado pelo Senhor. Que eu fisicamente toquei ele e ele é glorioso. Lembra-se que a voz disse: veja quem está sentado no cavalo branco, certo? E ele é glorioso. E eu me lembro muito bem que eu toquei ele fisicamente. Em outras palavras, vá dizer a eles que em breve se tornará realidade. E aquele cavalo sabemos que vai para Israel, Jerusalém. Isto agora é os eventos após o arrebatamento. Coisa muito séria, povo abençoado. A realidade da eternidade bem diante dos seus olhos. Aleluia. Então ele está dizendo ali claramente que haverá um tempo difícil, a tribulação, e então agora eu quero que falemos sobre a segunda vinda, que também é um evento muito chave. São coisas que vocês precisam saber, para que quando vocês falem sobre o arrebatamento, vocês possam contextualizar, sua mente possa se abrir em termos do grande calendário de Deus, que não é apenas um evento único, e você trabalha nisso em termos de aqui e agora. Então é um grande evento para entregar a eternidade, entregar a humanidade dentro do reino da eternidade. Então, leia Apocalipse 19, do versículo 11 em diante. Então vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas diademas ou coroas, e um nome escrito que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino e branco e puro. Isto é você, certo? Vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos, da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No seu santo manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, de generais e de poderosos, carnes de cavalos de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. A besta, porém, foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, isto agora é um outro evento marco em direção ao eterno reino de Deus. Então, vocês, aqueles que estão se preparando por este reino, precisam saber, certo? Então, isso diz que é um evento muito significante, certo? A segunda vinda de Jesus. Então, após o arrebatamento, a segunda vinda, certo? Eu sei que há mais um evento que eu quero que vocês leiam. Apocalipse 16, 12.
Apocalipse 16, 12 em diante. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então ele diz que é a batalha do Armagedão. Esse também é um evento significante em direção ao reino do Deus Todo-Poderoso. E vocês precisam saber disso, certo? Então você vê isso agora. Na linha profética do tempo, esta é um outro marco. Após a segunda vinda, também há o Armagedon. Nós lemos Apocalipse 19. Então nós temos Apocalipse. O propósito é o seguinte, foquem em mim por um momento. O propósito é para mostrar a vocês a linha profética do tempo do Senhor Todo-Poderoso em uma contagem regressiva em direção ao reino de Deus. Lembre-se que o Messias vem, ele toma o reino por 1000 anos após ele massacrar os seus inimigos, então ele entrega a Deus Pai. Então o propósito é para mostrar a vocês em contexto a posição do arrebatamento da igreja, em contexto com toda a linha do tempo. Em direção à eternidade. Aleluia. Então o Armagedon ali, também vimos Apocalipse 20, versículo 6 em diante. Bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Então, você vê que ele menciona 1000 anos. Então, há o reino milenar também. O reino milenar de Cristo. Então, lembram-se de onde começamos? A era da igreja, número 1, que tem um começo e precisa ter um fim. Nós vamos ver isso em breve. E também vimos que os precursores precisam aparecer dentro da era da igreja e realmente anunciar o fim, que em breve será terminado. E número 3, que o arrebatamento da igreja essencialmente trará a era da igreja ao fim. Aleluia. E então você rapidamente começa a entender que Cristo está no centro. Jesus está no centro de tudo isso, porque até mesmo a era da igreja começa por Jesus. Porque quando ele dá e ressuscita, quando ele morre e ressuscita, ele envia o Espírito Santo, certo? Que ele prometeu. Então a era da igreja começa. E nós vimos que quando agora ele vem para a igreja, isto marca o fim da era da igreja, o arrebatamento. Então a era da igreja é dos marcos na linha profética do tempo do Senhor. Então, a era da igreja é um marco na linha do tempo profética do Senhor. E lá, os precursores do reino, anunciando a vinda do reino, os preparadores do caminho. E vimos que o arrebatamento, que marca o fim da era da igreja, que é um outro marco, um evento marco, e até mesmo Jesus fala sobre a 70ª semana de Daniel, a tribulação. E o mais importante, os últimos 3 anos e meio, a abominação da desolação. E então ele segue por todo o caminho até a segunda vinda. É um daqueles eventos grandes, maiores. E então, a segunda vinda, ele diz, então, Armagedon, a batalha, quando ele está terminando, acabando com o inimigo. E após isso, nós vimos o reino milenar. Então, agora vocês começam a entender em contexto onde o arrebatamento foi posto. O valor do arrebatamento, o canvas do arrebatamento, está dentro do grande contexto da linha profética do tempo de Deus em direção ao reino eterno de Deus, certo? Não é
é um acidente, ou algo que simplesmente você acaba... Não. É um ingrediente muito importante no plano de redenção da humanidade do Senhor. Antes de entrarmos profundamente, eu queria dar esta perspectiva. Então nós vimos o reino milenar, e quanto ao Apocalipse 20, 11 ao 15, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então há um dia muito sério de juízo para aqueles que são rebeldes, não aceitaram Jesus, que se chama o grande trono branco do juízo. E nós vemos que o inimigo ele é preso por 1000 anos, e há pessoas que vêm com corpos gloriosos com Cristo, e povos da terra que são salvos durante a tribulação, os quais Jesus admite eles ao reino. Nós vimos que o Senhor também se livra dos rebeldes e lança-os para longe. Remove eles da terra. Durante o arrebatamento, ele remove aqueles que creram. Mas naquele tempo são os perversos que são removidos, tirados do caminho, passo a passo. Então vimos, povo abençoado, que há um grande trono branco de julgamento, juízo, demarcando a linha do tempo do Senhor Todo-Poderoso. Filipenses 21, 22, você tem o estado eterno, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Agora, o estado eterno de Deus. Este é o reino eterno de Deus Todo-Poderoso, certo? Então, esse é o espectro, a visão do Senhor. Mas eu quero levantar algo antes de tirarmos o intervalo. Vocês ouviram o Senhor levantando um alerta muito grande aqui. Tome cuidado, um tempo chegando como nenhum tempo antes, e nunca jamais haverá. A 70ª semana de Daniel. Esta 70ª semana de Daniel, ele diz o seguinte a respeito. Ele diz que haverá um templo. Então Israel vai construir um templo novamente. E nós cremos fortemente que será aquilo que vai ser usado para eu não sei. Você vê que há um mosque ali, um grande contexto, guerra, briga, e você pode dizer que com certeza instituirão um antigo sacrifício, porque agora mesmo eu creio que eles têm algumas campanhas onde eles dizem pessoas estão $3.000, sacrifique um cordeiro naquela posição. Então eles estão ansiando para construir um templo naquele mosque. Então eles já têm o projeto para construir o templo, estão prontos para fazer isso. Então para a 70ª semana de Daniel, assinatura daquele contrato aquele tratado de paz, aquela aliança, a 70ª semana de Daniel para se cumprir, número 1, você precisa do Estado de Israel. O Estado de Israel. E você vê que isto é uma maravilha. O Estado de Israel, a nação, é uma maravilha. Porque você sabe muito bem que eles foram espalhados muito longe. Eles foram espalhados por todo o mundo.
And we also know too well that E também sabemos muito bem que muitos reinos foram espalhados. almost each one of the kingdoms that was E quase scattered, cada you um cannot dos trace reinos que them foram right now. espalhados, você nem consegue Totally disintegrated, right? encontrá-los. Foram totalmente desintegrados. O Império Romano, os Totally with their gregos, o cultures, que everything went down. totalmente com suas culturas foram desabadas. But Israel, Porém, Israel, more than I think 2,000 years plus, mais de 2000 anos, caught up, I mean, in diaspora, scattered. eles foram espalhados. And yet they sustained the language. No entanto, eles mantiveram a língua até hoje. Aleluia. Sustained E the então, culture. eles sustentaram a cultura. I know in Europe there is Yiddish, which is now the older form of Hebrew, but still Sei que há uma forma mais antiga do hebreu, mas ainda é o mesmo. sustained the language, sustained Eles the culture. mantiveram a língua, mantiveram a cultura. 1948, E então, 1928, as a nation, retornou and the UN como uma instituted nação. it. So, step by step, you need to open your mind now. These are Então, passo a wonders passo, vocês precisam abrir sua mente agora. that the Isso nation são of maravilhas. Israel came back. Que a That's why nação Jesus de Israel talked about the fig tree, retornou. when you see Por isso this que and Jesus that disse sprouting, then you a know árvore, that the time a is near. figueira. Que And quando every time you talk about end time, você vê que they sempre que ele fala allocate it, sobre because o fim Israel do is a tempo, prophetic clock, right? They allocate it ele localiza, porque when Israel the nation of Israel was é o relógio de Deus. as a standard, as a clock. Ele se lembra, ele volta para quando Israel, o Estado de Israel foi formado novamente, como um relógio, um barômetro. Então ele diz que eles voltaram 49, rather, 48 and then 49 ratified by the UN. 48, 49, eles se formaram. O Brasil teve um papel muito importante. Aranha, eu sempre falo disso nos senados, nas assembleias nacionais, em Brasília, sobre o papel, porque eu fui lá sempre quase para falar sobre a importância de sustentar o relacionamento com Israel. E as coisas estão mudando tão rapidamente, como vocês veem no noticiário. Agora você entende a importância das declarações que eu tenho feito em Brasília, porque você vê que há uma animosidade global. As pessoas veio, te atacou e te assassinou, mas agora o mundo todo vira contra você. Isso é sério, não é? E agora tem muitos. O top Ivy League. Harvard, o presidente da Universidade de Harvard, o que ele disse diante do Congresso, e você viu como que o presidente da UP, porque algumas pessoas eles querem fazer um genocídio e ninguém pode vir e repreender. Então você vê que mais tarde ele se arrependeu e se demitiu. Então você vê esse asceticismo. Então, quando o arrebatamento acontecer, vai realmente acender. Vai acender todo o papel como um botão para a segunda vinda, para estabelecer o reino. Então estamos à beira do reino milenar. Mas ele diz que para aquela 70ª semana acontecer, temos uns parâmetros necessários. Número 1, o Estado de Israel precisa estar lá. E vimos que está lá porque eles foram espalhados. Claro que como todos os outros reinos e impérios que foram espalhados, eles se tornaram ruínas, pó. Mas este foi reconstituído novamente e se tornou o Estado de Israel. Isto é uma maravilha de Deus. É um sinal de que agora o Messias virá. Número 2, para aquela 70ª semana se cumprir ou acontecer, deve haver um tratado de paz. Deve haver uma necessidade de paz em Israel. Você pode ver que há necessidade, certo?
uma grande, porque é um tratado de paz, então Israel precisa de paz. E os países ao redor, para que eles venham e estabeleçam um tratado de paz, uma aliança de paz. Quando você olha lá, você vê, uau, realmente é sério, está acontecendo. Uma outra coisa que precisa acontecer é que deve haver um templo. Israel precisa ter o seu próprio templo construído. Então, de alguma forma, você pensa que o tratado de paz pode estar ancorado com isso, neste templo que eles precisam construir. São muito chaves esses papéis, mas você vê nos seus noticiários agora e entendem o que o Senhor está falando aqui. Que o tempo está próximo, vocês precisam se preparar em um contexto maior. Ele está dizendo que a nação de Israel precisa existir. Israel é a única nação que o povo, ao ser espalhado da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, eu não sei quantos países, após 2005 anos, eles vieram para a sua própria terra, após ter guardado a sua palavra, a sua língua e a cultura. Aleluia, eu abençoo aquele que aplaudir com a eternidade. E ele diz que muitos impérios vieram e eles foram. Nunca mais foram reconstituídos novamente. Número 2, deve haver uma grande necessidade para a paz naquele estado de Israel, e você vê isso acontecendo perfeitamente nos noticiários, para o anticristo para vir e romper, abrir, fazer uma aliança de paz com eles. Uma outra coisa que o Senhor está dizendo ali é que as profecias de Deus sempre são acuradamente cumpridas. E então, povo abençoado, estamos tirando 5 minutos de intervalo. Quando retornarmos, quero tratar um pouco dos aspectos desta última semana de Daniel, que Jesus ergueu como uma bandeira vermelha, próprio Jesus Cristo, onde ele diz, não tente ir lá, será um tempo mais difícil em toda a criação que ele mesmo criou, e nunca mais haverá um tempo como este. Então, após isso, eu vou tratar da segunda vinda de Cristo e os eventos ali. Eu creio que então estaremos prontos naquele contexto, naquela contextualização para lidar com o arrebatamento. Aleluia! O Messias está vindo, vamos entrar no intervalo. Baruch Hashem.